Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Hoje é dia 29 de outubro de 2025. São 10 horas e 36 minutos na capital federal do Brasil. E a gente vem aqui para mais um encontro do TBA. E no nosso encontro de hoje, a gente vai ter a oportunidade aqui de conversar com duas pessoas assim, que são é, assim, verdadeiros heróis, eu vou falar assim, né? Quando a gente fala aqui de desenvolvimento regional e desenvolvimento local no Brasil, que é o Marcos Vinícius Bezerra, o Everson Feliciano, né? É, Everson está, né, no Sebrae Paraná, lá, mais especificamente em Londrina, né? Já coordenou muita coisa no estado. Marcos Bezerra, hoje no Sebrae Nacional. E, né, profinitiano, né, Marcos? É legal a gente falar disso, né? Porque Profinite é um outro programa, inclusive, que tem um impacto, né, local, regional gigante também. A gente vê se consegue falar sobre isso nos próximos dias, né? E, né, como a gente divulgou, né, na nossa chamada, hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre o L. Opa, opa, opa. O Henri travou aqui para mim. Travou aqui. Harry, bom, ah, vamos ver se ele entra. Bom, então nós Sobre vamos. o Ativa, sobre outros Ah, programas do ok. Sebrae e de outras organizações também, né? Porque com os ecossistemas locais, né? Como a gente pode trabalhar em conjunto, né? E lógico, nos valendo aí de iniciativas tão bacanas como o L e como o Ativa, por exemplo, né? Mas só antes de, bom, combinando aqui, né? Eu falei assim, troquei mensagens com o Marcos e com o Everson, né? A gente vai começar com o Marcos, viu, Marcos? Dando tipo um panorama assim, né? Sobre o L, sobre o Ativa, outros programas. E depois, né, o Everson tem todo o lado, né, da história lá da origem do L, mas também a experiência de alguém, né, que conhece muito e segue implantando, né, por aí afora o L e vive o dia a dia também, né? Mas antes de passar a palavra para o Marcos, tá, Marcos? Eu vou até perguntar para a Sandra Sinico, né, que é a colide do TBA aqui no Brasil ao meu lado. Sandra, você teria algum recado, alguma mensagem que você gostaria de deixar para todas e todas aqui antes da gente começar? Bom dia a todos, obrigada por estarem aqui com a gente. Eu só queria dar um recado que no dia 19 de novembro nós teremos um webinar muito importante sobre apresentando a primeira análise feita na América Latina sobre Deep Tech. Foi um estudo profundo, ele foi terminado agora em junho deste ano, então é bem atualizado. E com ele, há uma série de recomendações de políticas públicas para que Deep Tech passe a ser um indutor de crescimento e desenvolvimento no Brasil. Então, agendem, reservem sua agenda aí, porque vai ser muito interessante. Ah, É só legal, isso. Sandra. Excelente, obrigado. Sandra, até eu queria até te agradecer, né, por essa organização. Eu tive a oportunidade, tá, pessoal, dando spoiler aqui, né, de ver uma edição ainda em versão rascunho, né, em língua portuguesa. Sandra me encaminhou. E, de fato, uma coisa que chama muita atenção, né, Sandra, porque assim, estudos sobre Deep Tech aqui no Brasil, a gente tem agora América Latina como um todo, né, e de forma integrada. Realmente, né, a gente vê que é uma coisa bem interessante e umas propostas bem bacanas também, né, de como a gente pode trabalhar de forma mais integrada. Mas, além disso, não vou ficar dando spoiler, né, Sandra? Porque spoiler eu me dou o direito de ficar dando, né? Quando é assim, quando eu, entre as, a Sandra e eu, a gente se reveza um pouco, assim, em quem puxa, né, um pouco mais as coisas. Então, nesses que eu tô puxando, viu, Marcão, eu meio que já dou spoiler das coisas mesmo, né? Mas o da Sandra, não, né? Bom, pessoal, feita essa abertura, agradecendo mais uma vez, né, Marcos Vinícius Bezerra, Everson Feliciano, né, por essa oportunidade que a gente tem, agradecendo vocês de antemão por tudo que vocês têm feito pelo Brasil, pelos ecossistemas, né, mas deixa eu passar aqui a palavra, então, para o Marcos Bezerra também. Ô, Marcos, se você quiser também, quando for começar a sua apresentação, se apresentar também pessoalmente, por favor, né, com você a palavra. Obrigado, Henri. Bom dia a todos. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria também estar junto com o Everson.
quando a gente fala de ecossistemas, né? Ele é o nosso grande guru, é a nossa grande referência. Meu nome é Marcos Vinícius Bezerra, eu sou aqui do Sebrae Nacional, tenho 23 anos de Sebrae, estou há 14 anos já na unidade de inovação do Sebrae. Vivi uma experiência de 2 anos sendo gerente de inovação em Sergipe, retornei agora em fevereiro deste ano, então já fui gerente adjunto nacional aqui na época. Lembro muito de você, e eu acho que vários estavam na época do Inovativa Brasil, lá na escola do Sebrae São Paulo, que tinha, né, os mentores do Brasil, com o meu xará Marcos Vinícius, só que de Souza, o secretário na época. É bom ver o Cristiano aqui também, a gente esteve junto lá em Londrina, gravamos até um podcast. Então, para a gente é uma honra. Hoje eu estou à frente, tá, aqui no Sebrae Nacional, na unidade de inovação, de uma coordenação. A unidade tem 4 grandes coordenações para fora, uma coordenação focada em startups, uma coordenação focada em inovação portadora de futuro. É muito importante, Sandra, esse webinar, depois eu vou querer esse link, pedir para o M mandar. Por quê? Porque a gente tem uma atuação muito forte aqui com o Deep Tech. Inclusive, o Sebrae participou do Deep Tech Summit aí em São Paulo e a gente tem uma parceria hoje com a CNI só para trabalhar Deep Tech. Temos o nosso Catalisa ICT também, com dezenas de Deep Techs participando do Catalisa ICT. Existe uma terceira coordenação, que são os negócios inovação para competitividade, os negócios ali mais tradicionais, que a gente tem bastante os nossos agentes locais de inovação, o Ali, né, do Sebrae, e o Sebrae Tech, uma ferramenta poderosa aí de consultoria tecnológica para uma pequena empresa. E uma quarta coordenação é que eu vou fazer aqui para vocês, que é uma inovação, é uma coordenação de inovação territorial. Como a gente fala aqui em Brasília, é menos Brasília, mais Brasil, né? Menos capital, mais interior, ou seja, a gente dá voz para os nossos 5.570 municípios que nós temos no país. Eu vou aproveitar aqui, já vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? Então, essa é a nossa, hoje, coordenação. A inovação é o nosso grande propósito, para isso que nós existimos. E aqui é a cara do que a gente tem hoje de programas dentro do Sebrae. Tá? Dentro dessa coordenação, nós temos as nossas indicações geográficas, que é o nosso Sebrae Origens, ou seja, onde a gente reconhece o potencial que o nosso país tem. Nós temos a parte inovação em governo, que é o nosso Catalisa Gov, já já vou trazer para vocês. E temos ecossistemas e ativação de cidades, que é exatamente o ELI, como o Henry já trouxe, e o Ativa, que já já também eu vou explicar. E para fazer toda essa animação desse processo, tanto dentro das indicações geográficas quanto dos ecossistemas, nós temos os bolsistas do Sebrae, que são os nossos ALIs, né, de indicação geográfica de ecossistemas. E como nosso grande carro-chefe para os municípios, para as cidades, existe um programa chamado Cidade Empreendedora do Sebrae, onde nós hoje somos o braço da inovação deste programa. Então, vamos falar um pouquinho aqui do nosso Sebrae Origens, das nossas indicações geográficas. Hoje a gente está em 25 estados, faltando só o Maranhão e o DF, mas já estão em estruturação. A gente está falando aí de 144 indicações geográficas, é um número ainda muito pequeno. Se vocês pegaram uma Itália da vida, tem 3.000, né, indicações geográficas, e isso era uma temática até Henry, do meu mestrado. Eu fiz mestrado aqui, o Profinit, pela Universidade de Brasília, pela UNB, e uma das disciplinas que a gente tinha era de indicação geográfica lá, e a gente vem trabalhando fortemente com o INPI em vários processos, para facilitar o registro, fiscalização e várias outras temáticas, mas só para vocês terem uma ideia do potencial que é essa indicação geográfica. Essas 144 estão hoje em 1.787 municípios. Claro, as mais fortes que a gente tem é o café, né? Temos também os vinhos, mas a gente tem aí um potencial gigantesco no Brasil e é uma das nossas bandeiras aqui também fortalecer essas indicações geográficas. Uma outra bandeira, não sei quantos de vocês aqui são consultores do Sebrae, no sistema Sebrae. Nós temos aí um programa muito novo, um programa de menos de 2 anos, chamado Catalisa Gov, que qual é o objetivo do Catalisa Gov? É impulsionar a inovação no poder público por meio da colaboração de pequenos negócios inovadores, ou seja, fazer compras públicas de solução de inovação de startups para facilitar a vida, seja da prefeitura, seja do estado, seja do governo federal. Esse número, hoje, é um programa de 2 anos, mas nós já estamos, isso aqui são pilotos
liderados pelo Sebrae Nacional. Então, a gente está aqui em várias prefeituras, ó, Barcarena é uma, Mossoró, aí temos Natal, temos o governo do estado de Sergipe, temos prefeitura de Brusque, várias prefeituras, estados também, ó, o governo da Paraíba está aqui, o governo do Piauí também, Ministério Público do Piauí. Então a gente vem trabalhando, Universidade Federal de Alagoas, a nível municipal e estadual, e também a nível federal. Nós temos a Polícia Federal, o Senado, o SGB e o IFAM como os nossos hoje 4 grandes parceiros nessa atuação. Então, ou seja, o Sebrae vem apoiando também o governo, tá, a colocar para rodar o nosso marco legal de startups com a CPSI, os Contratos Públicos de Soluções de Inovação, e o Sebrae tem uma metodologia, todas essas pilotos que estão rodando, essas consultorias são certificadas pelo Sebrae, para você poder ser um consultor hoje Catalisa Gov. Estamos com mais de 60 consultores, mas ainda tem vagas abertas de formação. Se alguém tiver interesse, depois dá uma olhada lá no próprio site do Sebrae, Catalisa Gov, para vocês buscarem informação. Então, duas frentes já falamos: indicações geográficas, que é reconhecer o território, a sua riqueza, a nossa atuação com o governo, e agora a gente vem levar inovação para os municípios ou para os estados, e o que a gente traz aqui para vocês é uma trilha que nós temos no país, dos 5.570 municípios. Então, nós temos aqui uma jornada para esse município. Se é um município ainda muito pequeno, que não tem os ativos de inovação, nós lançamos esse ano uma metodologia chamada Ativa. Ou seja, são pequenas ações, ações coletivas, tá, para .edu, .com e .gov, ou seja, escolas, universidades e tudo, governo e empresas, para eles terem momentos de inspiração, experimentação ou estruturação. Então, dependendo do nível de maturidade de inovação do município, nós levamos soluções para a prefeitura para esse primeiro momento, para eles poderem trabalhar. E aquele município que já tem estrutura, já tem os ativos que a gente fala de inovação, que já já eu mostro para vocês quais são, a gente leva a nossa metodologia do ELI, que é uma metodologia onde a gente faz um mapeamento, um diagnóstico, estrutura um radar de maturidade, ou seja, você sabe ali mais ou menos qual é o nível de maturidade que você está, e também faz a implementação, ou seja, faz a operação deste ecossistema. Essas são as frentes que eu trouxe para vocês e os nossos agentes, que são bolsistas, né, que é o nosso Ali Ecossistema, ou seja, em vários ELIs que a gente tem no Brasil, existe um bolsista do Sebrae que ele é o animador deste processo. Ou seja, ele tem ferramentas, ele tem sistema, eles têm métodos, eles têm uma rede de relacionamento para fazer com que o ecossistema realmente tracione, não fique só na teoria, o ecossistema vá para a prática, por isso que a gente tem os nossos bolsistas. O Ativa, ele surgiu de uma dor. Nós, já vou trazer os números dos ecossistemas para vocês, só que a gente estava começando a banalizar a metodologia do ecossistema. Por quê? Porque todo mundo queria ter um ecossistema, só que as cidades são muito pequenas. E a gente experimentou, eu tive esse prazer de fazer isso em Sergipe, quando eu assumi a gerência de inovação por 2 anos lá em Sergipe. Sergipe não tinha nenhum ecossistema, e nós fizemos 2 ELIs lá. O da Grande Aracaju, que pega 3 cidades ali, Aracaju, São Cristóvão e Socorro, que é o polo industrial, e levamos para o Alto Sertão, com 4 municípios. Então a gente levou a mesma metodologia, onde tinha universidade, empresas, tinha todos os ativos, e levamos para uma região muito mais em volta de um IFE. Só tinha um Instituto Federal na região dos 4. Não tracionava, não ia para frente e não foi. Tanto que o Alto Sertão deixou de ser um ELI este ano e vai se tornar 4 ativas. Por quê? Porque a gente precisa ativar essa inovação nos municípios. Tem município ali que está um pouco mais desenvolvido? Tem. A gente pode estruturar alguma coisa para o município. Tem município que não entende nada, as pessoas são novas, não sabem nada. Vamos esperar. Tem alguns que já sabem o que é a temática. Vamos experimentar. Então, a gente pode inspirar, experimentar ou estruturar ações para esses 3 tipos de público. E agora a gente vai falar do nosso ELI, né, que é o foco maior dessa discussão, que a gente tem aí o Everson
de Londrina foi onde surgiu a metodologia. Ontem, Everson, por coincidência, a gente estava aqui com o pessoal da Fundação CERT aqui no Sebrae Nacional, que foi a instituição que, junto com o Everson lá atrás, estruturar essa metodologia, levar essa metodologia para o Brasil. E os nossos ecossistemas hoje, nós temos 240 ecossistemas no Brasil. Então, vocês, senhores e senhoras, estão nessa reunião. Em todos os 27 estados existe um ecossistema local de inovação. Eu não sei quantos de vocês sabem, né, na cidade que vocês estão, se ele existe, se vocês fazem parte ou o que eles entregam. Eu vi você comentando aqui, Henry, Campina Grande, tem ali, eu estava inclusive semana passada lá, São Paulo. Então, quando você pega, a gente tem muita cidade ali de médio para grande porte. A gente tem com muitos ecossistemas. Então, se alguém aqui não tem um ecossistema, depois vamos fazer essa conexão para vocês conhecerem qual é o plano, né, qual é a missão daquele ecossistema, o que que eles têm hoje como entregas para fazer no ano de 2025, planejamento para 26 e como vocês conseguem contribuir. E esse ecossistema, o que que é esse ecossistema? Ele é para todos os tipos de público. Então, qual é a maior dor? Você imagina, eu estava hoje de manhã conversando até com um colega aqui de startups, o jovem que está ali no momento do quero empreender. Existe um monte de programa de ideação, maravilhoso. O programa de ideação vem, depois que ele está com a ideia, ele consegue finalizar, fecha ali o que ele quer e depois o que é que ele faz? Onde estão essas informações? Então, qual é o grande objetivo desse ecossistema? Trabalhar em prol do empreendedor. O Everson tem um slide dele que eu já vi, Henrique, quando ele mandou para você, ele compartilhou. É um slide que eu gosto muito, né, que o empreendedor está no centro. Os ecossistemas de inovação existem focados no empreendedor. Então, serve para todos os momentos, desde quem está em internacionalização até a ideação, nós podemos trabalhar no ecossistema. E esses ecossistemas hoje mapeados, aqueles 234 que eu trouxe para vocês, tem hoje 60 milhões de pessoas vinculadas àqueles municípios. Olha o impacto que esse programa pode ter. Olha a vida desses empreendedores, dessas pessoas que nós podemos, né, impactar nesses 234 que estão hoje com a gente. Esse aqui é o que a gente fala, né, do radar. Lembra que eu falei para vocês que a gente estrutura e existe um radar, uma metodologia. Então, nós levamos em consideração todas essas 6 vertentes que a gente trabalha, os ambientes de inovação, desde pré-incubadora até centros de inovação, parque tecnológico, aceleradoras, programas e ações hoje existentes naquele município, quais são, qual que a gente tem com protagonismo empresarial, as ICTIs, ou seja, formação de talentos, inovação, políticas públicas, existe lei de inovação, existe os órgãos públicos hoje trabalhando com essa temática, e vem aqui uma grande dor, que é a parte de capital. Isso aqui, quando a gente pega a nota de todos os ELIs, em 95% das vezes, essa é a menor dor, o capital. Mas é algo muito importante que eu quero trazer para vocês em relação a essa parte aqui de investidor anjo, de venture capital, de instituições de fomento. Eu lembro quando eu cheguei em Aracaju, e eu, por ser Sebrae Nacional, né, eu tinha muita facilidade de estar aqui no Nacional, então eu tenho acesso às informações do Nacional, aos programas do Nacional, e eu fiz o máximo que eu podia, sempre podendo ter estados pilotos, eu sempre colocava Sergipe à disposição, até para eu experimentar na ponta, né? Que é fácil sentar aqui em Brasília, e agora não, você tem que operar lá no estado. E algo que me chamou muita atenção, a gente tinha acabado de estruturar o nosso ELI, e a gente estava com a formação de investidores anjos pago a turma pelo Nacional, só que o investidor tinha que pagar, se eu não me engano, na época, para ter a certificação, ter tudo, R$ 5.000 lá de uma instituição. E eu falei, cara, vamos fazer uma turma aqui em Sergipe. E o ecossistema falou o seguinte, Marcão, não vamos conseguir. Eu falei, mas não tem como não conseguir? Gente, como é que a gente está numa capital do estado, Aracaju, aqui um ambiente propício para essa inovação, a gente não vai conseguir fechar uma turma de investidor anjo? Ele falou, não existe, tá, a maturidade ainda, as pessoas não entendem os conceitos, as pessoas ainda estão no momento anterior. Então, por que que eu estou fazendo essa fala? Porque todo mundo
quer pegar um ecossistema e quer pegar a vertente de capital e priorizar e fazer tudo. Só que existe um trabalho antes que a gente tem que fazer do que potencializar o número de investidores, instituições de fomento sair buscando recurso por recurso. Se a gente não tem empreendedores capacitados, se a gente não tem profissionais para dar apoio, então todo esse trabalho foi feito. E a governança. Aí é uma segunda provocação que eu faço a vocês. Quem de vocês hoje participa dessa governança? Quem é a governança geralmente desses ecossistemas? É os que vão arregaçar a manga, trabalhar, na sua grande maioria, acho que 99,9 são voluntários, tá? Que estão ali organizando essas informações, lutando, divulgando, fazendo mais ou menos o que a gente está fazendo nesse momento aqui, tentando se conectar, tentando ver como é que as coisas andam mais juntos para poder ajudar o empreendedor. Então, essas são as vertentes, esses são os integrantes de cada vertente, a gente analisa todo essas vertentes para poder dar uma nota no ecossistema e ele é graduado, vamos dizer assim, ele tem vários níveis, são 4 níveis que a gente tem, desde estruturação até em desenvolvimento, que a gente trabalha nos nossos ecossistemas. Então, nós tínhamos 3 frentes. A gente faz a estruturação do ecossistema, faz o radar e a gente ia embora. Começou lá em 2020 e até 2023, parava naquele radar e na estruturação. Aí a gente começou a ver um monte de dor dos ecossistemas, dizendo o seguinte: ótimo, eu criei tudo, eu tenho aqui o plano de ação, mas como é que eu opero? Como é que eu faço esse ecossistema rodar, acontecer? Então, dado isso, nós buscamos uma parceria com o pessoal do Impact Hub e nós criamos fichas de referência. Tá? Então, assim, aqui são referências. Marcão, eu tenho muita dificuldade aqui no gestão de comunidades e engajamento. Aqui tem vários documentos de referência de outros ecossistemas, como é que você pode potencializar esse tipo de ação. Organização das governanças, gestão e manutenção de plano de ação, capitalização, legislação, até lei municipal. Então, a gente entregou isso aqui para essa rede de ecossistemas, para que eles pudessem ter essa parte de operação dos nossos ELIs. Já falei para vocês dos ALIs, ou seja, dos 234, a gente tem hoje 120 agentes, nem todo ecossistema tem esse bolsista fazendo esse processo. Nós teremos semana que vem, é uma pena, Henry, que o nosso ficou muito próximo do nosso Eli Summit. Semana que vem, em Natal, de 4 a 6 de novembro, no Centro de Convenções de Natal, nós temos uma expectativa de 1.000 pessoas, onde aqueles 234 e outros ecossistemas que não estão na metodologia do SEBRAE, mas também trabalham, se encontram em Natal para 3 dias de discussão. Pela parte da manhã, a gente tem oficinas práticas de muitas dores da operação dos ecossistemas. Temos matchmaker também sobre várias temáticas que existem nos ecossistemas. O Everson, inclusive, o Everson é tudo lá, tá? Ele é organização, ele é palestrante, ele é matchmaker, ele é o dono do Eli Summit. Nós vamos trazer isso e à tarde tem uma programação extensa com sempre a preocupação das hélices. Empresa, governo, universidades e sociedade civil. Então, a gente trabalha com as nossas 4 hélices. E para finalizar, eu quero fazer aqui um convite a todos vocês que são, quem aqui é empreendedor, né? A gente está com as inscrições do nosso Prêmio Nacional de Inovação, as inscrições estão abertas, é uma parceria SEBRAE-CNI. O Prêmio Nacional de Inovação, ele trabalha tanto o reconhecimento, a gente fala que é o nosso Oscar da inovação, o reconhecimento para as micro, médias e grandes empresas, então pequenos negócios, médias empresas e grandes, para essas áreas, descarbonização, recursos renováveis, IA para produtividade, digitalização de negócios. E este ano vamos fazer aí com voto popular inovações da Lei do Bem. O que teve na Lei do Bem hoje que transformou o nosso país? Então, isso vai ser uma categoria especial que a gente trouxe aí junto com o MCTI para a gente poder dar valor também às grandes inovações que a Lei do Bem vem trazendo. Então, empresas podem concorrer nessas 4
categorias. Existe também aí, Sandra, o pessoal de Deep Tech, os nossos pesquisadores e tudo. Existe aqui pesquisadores de pequenos negócios, pesquisadores de médias e grandes empresas, mas eles são pesquisadores empreendedores. Então, aquele empreendedor, no pequeno negócio, ele é o pesquisador e ele é o empreendedor. Na média, às vezes, ele é um empreendedor que está dentro de uma média. Então, esses três podem concorrer também. Existe uma categoria específica, categoria específica de pesquisadores com essas três modalidades. E temos também uma específica para os nossos ecossistemas. Então, todos os ecossistemas do Brasil podem se inscrever. Lembrando que o conceito de ecossistema que a gente traz ali, tá? É um conceito municipal de cidade, não é. Às vezes a gente foi questionado um exemplo, a UFRJ. Você pega ali, a UFRJ é um ecossistema, ali ele tem um governo, tem a universidade, tem não é esse o conceito. A gente está falando de Rio de Janeiro, né? A gente está falando de cidade. Então, esse é o conceito que a gente trabalha e nós temos ali oportunidades também de fazer o reconhecimento, tanto para pequeno porte, médio porte ou grande porte. Ano passado, os vencedores, nós tivemos o Rio Grande do Sul, pessoal de Lajeado, tivemos pessoal de Itajubá como médio porte e tivemos Floripa como grande porte. Então, foram os três vencedores do ano passado de ecossistema. Então, para poder passar aí para o Everson, a gente também ter momentos para discutir, para poder interagir um pouco. Eu encerro aqui. Aqui está o site do Prêmio de Inovação, para quem quiser dar uma olhada, nos ajudar nessa divulgação. E deixo aqui também os meus contatos aí, tanto o meu WhatsApp quanto o meu LinkedIn, tá? Para quem quiser se conectar, fico à disposição. Obrigado, Henry. Volta a palavra a você. Excelente, Marcos. Obrigado aí pelo panorama geral, né? Se a gente tivesse combinado e tivesse para te pedir alguma coisa, Marcos, eu acho que falar, pô, não esquece de falar das outras coisas, porque tudo isso é conectado, né, com as outras iniciativas e tem mais iniciativas que eu sei que o Sebrae tem também, que o Sebrae opera, não só o Sebrae, né, a Fundação CERT, tantas outras organizações que a gente tem, né? E, bom, só vou fazer um comentário geral, assim, e até preparando que o Everson, essa parte da metodologia do L, um pouco dos perrengues que passamos, né? E como tudo foi estruturado, e até para entender como funciona mais de perto, né? O Eli, vamos falar Eli, que eu fico falando L, né? Vou imitar o relator, né? O Marcos Bezerra aqui. Então, o Eli, eu vou pedir para o Everson, então, agora contar um pouco, né, Everson? Com a sua visão mesmo de que alguém que vive, né, o Eli hoje, e que também estava desde a origem, e que com certeza, né, em relação ao próprio ativo, acho que teve essas visões, né, das dores que o próprio Eli foi tendo ao longo do tempo, e até mesmo a questão não só dos ecossistemas locais, mas também tem as outras iniciativas, né, também que são de ecossistemas regionais também e outras coisas mais, né? E eu já, Everson, sabe, vou só jogar uma pimentinha assim antes da hora, assim, que uma coisa que quando o Marcos mostrou da metodologia, né, do próprio Eli, que a gente fala, né, Marcos, da hélice quádrupla, né? Mas o Eli ele está muito focado em três pontos dessa hélice, né? A sociedade civil talvez ali esteja em governança, né? Com certeza está ali dentro, mas não tão evidente, né? E é uma coisa que eu tenho percebido que em muitas localidades que a gente vai, aquilo que se chama de inovação, muitas vezes acaba ficando muito do lado da inovação tecnológica, né? Sendo que a gente tem várias outras formas de inovar também. Mas jogando essa pimentinha assim para a gente depois poder conversar, né, Everson? Eu já passo aqui a palavra, então, para o Everson aqui, né, para ilustrar para a gente, né, contar um pouco mais dessa história e acho que já entrando, né, Everson, você que está também, assim como o Marcão estava lá, né, em Sergipe até outro dia, agora voltou para o Nacional, né, Marcão? O Everson com essa experiência, né, estadual, local, e como a gente pode já puxando, né, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que vão assistir esse vídeo também, né, como podem ajudar os ecossistemas locais por meio do Eli e de outras formas também, né, do Ativa, outras formas. Vai lá, Everson, com você a palavra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Sandra, o Henry. O Henry a gente já se conhecia de alguns eventos aqui em Londrina, nos encontramos no Startup Summit. Ele comentou: vamos fazer um webinar e tal, e deu certo. Conversou com o Marcão e foi ótimo. Também cumprimentar o Marcão, né? O Marcão, um grande amigo, uma pessoa, né? Vocês perceberam, de uma generosidade imensa, assim, no coração imenso. E ontem eu comentei com ele, Marcão, e quero tornar público aqui, né? Porque às vezes a gente fala
para outras pessoas, não falando na frente das pessoas, né? E que você tem sido o grande responsável para retomar com força total essa temática inovação, principalmente buscar a origem, né? A origem do L lá atrás, né? Do ILI, do Ecossistemas Locais de Inovação, era uma estratégia de desenvolvimento local e territorial, né? E você teve essa sabedoria de trazer, né, junto com vários outros instrumentos, está fazendo um trabalho fantástico, porque não é simplesmente uma solução, um produto, né, uma metodologia, mas é uma estratégia de desenvolver o território através da inovação, como nós temos através das IGs, através de vários outros instrumentos que a gente tem, e você tem coordenado isso de forma brilhante aí no Nacional. Então, fica meu reconhecimento público aí, né, o que eu falei para o Henry ontem no nosso bate-papo aí. Também, queria cumprimentar o Cristiano Teodoro daqui, porque eu quero cumprimentar o Cristiano, porque depois, se eu mentir alguma coisa, ele pode puxar a minha orelha e vocês podem certificar. O Cris esteve junto conosco aqui desde 2017, participa de várias governanças, participou do planejamento, então, né, faz vários trabalhos e hoje tem um programa voltado à inovação, uma TV aberta, começou aqui em Londrina, hoje atinge o estado do Paraná todo, além de muitas coisas que ele faz, e coincidentemente encontrei aqui, vi que ele está linkado aqui com a gente, né? Tá bom. Falando rapidamente, assim, eu estou há 37 anos no Sebrae, então bastante tempo, né? Já fiz muita coisa, já fui gerente, trabalho aqui na Regional Norte, sempre trabalhei aqui na Regional Norte, são 92 municípios aqui na nossa região. Fui gerente por muito tempo, mais de 15 anos, e estive aí por mais uns 12 anos em várias coordenações, né? 13 anos, na realidade. Mas tem duas que me marcaram bastante. Uma foi uma coordenação num programa de desenvolvimento local que a gente teve aí nos anos 2000 a 2005, e agora, mais recentemente, de 2018 a 2023, a coordenação dos ecossistemas, onde a gente teve a condição de formatar essa metodologia. E por que eu gosto de falar isso? Porque eu falo que a minha origem é desenvolvimento local, né? Eu caí na inovação, estou aprendendo até hoje, né? Estou aprendendo muitas terminologias, muitas questões, vocês são mestres nisso, mas eu sempre olhei a inovação sobre esse aspecto, né? Como que a gente pode gerar desenvolvimento nessa temática. E em 2017, nós fizemos o nosso planejamento aqui em Londrina. Na época, a gente contratou a Fundação CERT. Várias entidades se cotizaram, pagaram. Foi um ano de planejamento. Vou contar um pouquinho essa história. E em 2018, quando eu deixo a gerência, a diretoria local aqui falou, olha, vamos montar uma metodologia que a gente possa escalar, né? Porque a gente já tinha feito em Londrina, Maringá, Cascavel. Quem conhece um pouco o Paraná sabe que são cidades assim de um porte bom, né? Um porte excelente, aliás. Mas a gente também queria atender Cornélio, Apucarana, né? Estou falando de cidades próximas aqui, Londrina, Arapongas, né? A gente queria atender outras cidades, a gente precisava escalar algo que fosse mais rápido, acho que fosse mais acessível, e aí a gente, junto com o Sebrae Nacional, captamos um recurso aí junto ao Sebrae Nacional e montamos uma estratégia de atuação em territórios com foco na inovação, e aí nasce essa metodologia. Tá? Eu vou focar mais na apresentação de Londrina. No Paraná, hoje, nós estamos em 42 ecossistemas. Quem faz essa coordenação atualmente é o Alan Debus, um excelente colega fantástico lá de Curitiba, era de Toledo, faz um trabalho ali no Iguaçu Vale, vocês já devem ter ouvido falar, né? Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, e ele recentemente se transferiu para Curitiba, ele faz essa coordenação, né? Então são 42 ecossistemas. Para ser prático, eu vou focar em Londrina, tá? Para ser complementar ao que o Marcos falou, e tentar não ser repetitivo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo a tela? Só que está no final, né? Deixa eu voltar lá. Estão vendo a tela, né? Estão vendo sim, Everson? Tá, então veja só, hoje o nosso ecossistema chama Estação 43, né? Obviamente no início não era esse nome, e o pessoal deu esse nome, tem algumas razões, e eu vou comentar isso com vocês. Então, essa aqui é Londrina. Londrina tem 90 anos, fez 90 anos no final do ano passado, no dia 10 de dezembro. Então, essa foto aqui é praticamente da década dos anos de 35, 36, a cidade começando, né? Eu gosto de mostrar essas fotos porque aqui tudo teve origem no café, e o pessoal falando, então em 2017 vocês começaram o ecossistema de inovação? Eu falo, não,
né? O nosso ecossistema começou em 1934, quando a cidade foi fundada, ou mais especificamente em 29, quando chegou a primeira comitiva, né? Tudo que nós fazemos e tudo, vários atores, nós somos construindo esse ecossistema olhando sob a ótica da inovação. Então, tem algumas fotos aqui da década de 40, da década de 50, da década de 60, algumas questões, esses modelos de praça, essa catedral não existe mais, né? Ela hoje é uma catedral mais moderna, né? Mas está no mesmo local. Então, esse modelo de praça, ele procurava sempre representar um grão de café aberto, né? Os sucos do café, né? Então, aqui o estádio chama Estádio do Café, a rodovia estádio é do café, a rede de hotel chama Bourbon, que é uma espécie de café, a rede de shoppings que nasceu aqui em Londrina chama Catuaí, que é uma outra espécie de café. Então, tudo teve muito ligado ao café. Aqui algumas fotos mais atuais, é uma cidade lindíssima, né? Muito bonita, sou suspeito para falar, mas sou apaixonado por essa cidade, né? E aqui a gente procura mostrar esse movimento, né? Lá na década de 30, a cidade é fundada, o primeiro ciclo foi o ciclo da madeira, obviamente, né? De você explorar, desbravar, mas logo veio esse ciclo do café, o chamado Ouro Verde, né? Nosso cine-teatro aqui chama Ouro Verde também, e trouxe muita riqueza, desenvolveu muito a região, mas em 1975 a gente teve uma geada negra no norte do Paraná, e isso fez com que, né, eu sempre brinco que desenvolvimento é o prefixo "des" com a palavra envolvimento, né, de vez em quando acontece algumas coisas, ou provocado por nós, que é o que as nossas governanças fazem, ou às vezes nós somos impelidos, né, no caso de uma geada negra, de uma mudança climática, fomos mudados a desenvolver, desfazer aquele envolvimento, né, estava envolvido com aquela cultura, com aquele modelo, de repente acontece alguma coisa e a gente tem que desenvolver, né? E aí, na década de 80, década de 90, a gente começa a discutir outras questões. A própria soja, a Embrapa Soja está aqui, a construção civil começa a crescer muito em função da nossa Universidade Estadual de Londrina, que tem cursos maravilhosos, já tinha um curso de engenharia muito bom. E também começamos a discutir essa questão de TI, de tecnologia da informação, e a discussão, né, então, muda para a década de 80, 90, surge uma associação chamada DTEC, muito famosa, fez um trabalho fantástico. Em 2005, a gente cria um grupo chamado Fórum Desenvolve Londrina, 5 entidades com 8 pessoas, somos fundadores. Hoje nós somos em 37 entidades, 50 pessoas, e a gente começou a discutir o desenvolvimento de Londrina. A gente achava assim que a sociedade tinha que participar mais da discussão, retomar as origens, né? Nossa cidade foi fundada, teve um empreendedorismo muito forte aqui por uma companhia inglesa, depois participação de várias etnias, mesmo do Brasil, muitos mineiros, muitos paulistas, muitas pessoas do Nordeste. Então, essa miscigenação forçou uma participação grande da sociedade. Mas em 2005 a gente cria esse fórum. Esse fórum existe até hoje, está completando 20 anos, inclusive amanhã é a comemoração oficial, e nós nos reunimos todas as quintas-feiras de manhã, né? Todas as quintas-feiras de manhã, eu não vou entrar nesse detalhe, é uma metodologia que a gente tem aqui, que a gente se baseou em Jacksonville, que a gente mede indicadores e faz estudos. Mas esse movimento derivou outros processos. Então, em 2006, a gente criou uma governança do APL de TI, aquele movimento que o Brasil todo trabalhava TI, né, e os arranjos produtivos. Em 2009, a gente cria a governança de saúde, da qual o Cris também faz parte. A gente criou o desenvolvimento empresarial. Em 2017, em função de um dos estudos do fórum, o estudo de 2016, a gente falou, pera lá, temos que fazer o planejamento do ecossistema de inovação. Opa, parece que o Everson deu uma congelada, né, pessoal? Peraí. Então, acho que o Everson acabou caindo, mas ele deve estar de volta aqui, né? E aproveitar, né, os colegas que são de Londrina, Cristiano que está aí também, o Cristiano, se bobear, daqui a pouco a gente vai ter que passar a bola para você ali, né? Porque Cristiano conhece tudo ali também, né, Cristiano? E um comentário, né, que ia fazer que Londrina, além disso tudo, né, a gente falou do Prêmio Nacional de Inovação, né, Marcão? E Londrina tem uma empresa que, durante 2 anos, 2 edições seguidas do Prêmio Nacional de Inovação, ganhou o prêmio de pequena empresa mais inovadora do Brasil, né? Na época que era o prêmio FINEP de inovação, lembra, Marcão?
e quando foi concorrer pela terceira vez, não ganhou mais o prêmio de pequena empresa mais inovadora, porque eles cresceram, ficaram médios, e aí eles não ganharam de pequena e ganharam de média empresa mais inovadora do Brasil, que é a Ângelos Indústria de Produtos Odontológicos, né? E é uma empresa fantástica, né? O Roberto é, é uma pessoa fantástica também, que valeria a pena até um dia a gente conversar com ele também, né? De forma mais específica. São as pessoas que fazem muita diferença, né? Não sei se você chegou a conhecer o Roberto, Marcão. Não, mas assim, o que é legal, Henry, do Prêmio Nacional de Inovação é que todo mundo que se inscreve e não chega à final, ou chegando até a final, todos recebem uma devolutiva. Então não é um prêmio que você faz, por que que eu não ganhei? Não, você recebe uma devolutiva. E muita gente pega aquela devolutiva, trabalha o ano inteiro e volta mais forte. Alguns voltam até numa outra categoria. Então, Uhum. esse é o diferencial. Você ganha uma consultoria gratuita, feita por especialistas. Excelente. Marcos, eu queria te perguntar, aproveitar o tempo aqui, queria aproveitar e te perguntar o seguinte: quais que são os grandes desafios hoje que você enxerga para os próximos anos? Então, num planejamento de 5 anos, por exemplo, ou 10 anos, o que que você está vendo como os grandes desafios do ecossistema brasileiro de inovação? Isso não é nenhuma fala minha, viu, Sandra? Isso é uma fala de mais de 2.000 pessoas. Nós fizemos uma pesquisa com vários atores do ecossistemas e o maior desafio desse movimento inteiro são os empresários se sentirem representados e os empresários verem que aquilo ali está contribuindo com o dia a dia dele. Então, é essa articulação, essa união, esse é o nosso maior desafio para os 5 anos. Claro, a gente precisa cada dia mais melhorar os nossos dados. Vou até dar um spoiler aqui para vocês. A gente vai lançar no Eli Summit semana que vem uma parceria com o INPI, que existe o IBID, o Índice Brasileiro de Inovação e Desenvolvimento, que o INPI lançou no Startup Summit em Florianópolis. E a gente quer, a partir de 2026, lançar um Índice Brasileiro de Inovação de Ecossistemas, onde a gente começa a trazer resultados econômicos daquele ecossistema e não só aquele nosso radar. A gente começa a ver o seguinte: olha, no último ano surgiram X novos empreendimentos, vocês conseguiram X milhões, então o nosso maior desafio, eu nem falo 10, porque eu juro para vocês, eu ando muito com medo de prever 10 anos. Porque, né, eu conversando com alguns futuristas, eles falam que hoje um ano nosso para frente são 5 anos do passado. Então, quando a gente fala de 5, a gente já está falando de 25 anos. Então, já é algo bem desafiador, mas eu acho que essa união. Me marcou muito o Jorge Aldi, que é da Tecnopuc, alguns já devem conhecer. Ele ficou 15 dias na China numa missão. E ele estava no painel do Eli Summit Santa Maria com a gente, e a gente fez uma pergunta para ele o seguinte: Aldi, se você pudesse resumir os 15 dias da China em 5 segundos, o que que você faria? Ele, pô, 5 segundos? Ele falou: sabe qual é o diferencial da China, que é o diferencial que a gente não tem no país? A China tem indicadores de país. Então, aqui, Sandra, o Sebrae tem um indicador, o Ministério tem um indicador, a Finep tem um indicador, o BNDES tem um indicador. Qual é o indicador de país? Eu estou fazendo isso para chegar onde? Para chegar nas minhas metas enquanto instituição? Então, o nosso maior desafio enquanto ecossistema é quais são os indicadores que a gente quer que o Brasil lá na frente, vamos pensar aqui 2030, né, esteja realmente num outro patamar. Mais uma cesta de 5, 6 Brasil. Tudo bem que essa cesta vai ser de 100, porque acima das 6 você tem as suas de instituição, tá tudo bem. Mas a gente precisa ter 5 ou 6 enquanto um direcionamento, enquanto país, enquanto Estado e não então enquanto instituição ou governo. Só pegando um pouco a questão que você mencionou da China, eu também queria te perguntar sobre a visão em relação à internacionalização dessas empresas, né? Elas realmente pensarem global e serem competitivas em termos globais. Eu não digo, ok, pode ser regional, mas ter a mentalidade global. O que que você vê como desafio nesse sentido também? Para romper esse pensamento só local. Perfeito. Primeiro, eu acho que quando a gente começa na ideação, a gente já tem que trazer uma provocação para o jovem, para ele já pensar com mais ousadia.
Então, assim, é o primeiro. A gente faz um monte de programa de ideação, de tração. Aí, quando chega lá na parte que ele está tracionando, você fala assim, cara, você não fala um idioma? Você não pensou fora do Brasil? Não, mas a culpa não é dele, porque aqui na base você quer que ele entregue um projeto. Então, o maior desafio é na estrutura. Como é que a gente chega para ele e fala o seguinte: por que só o Brasil, que já é gigante? Né? Por que não algo maior? Então, isso é o primeiro. O segundo é a barreira de idioma, que eu acho que a tecnologia está cada dia mais forte. O terceiro, muito interessante, Sandra, essa sua pergunta, porque eu tive a oportunidade, 2 anos atrás, ir no Web Summit Lisboa. Eu estava em Sergipe. E nós tivemos uma masterclass com um empreendedor brasileiro que mora em Portugal. E ele trouxe os absurdos que os brasileiros se iludem de Portugal. Primeiro, ele falou da cultura, né? Assim, o português não quer saber da sua vida. Ah, você está bem? Como é que está a sua esposa? Tá? Falou, isso não existe. Segundo, não tem atraso. Terceiro, se você não tiver ninguém na sua equipe da União Europeia, eles não querem negociar com você. Quarto, o próprio idioma, o português de Portugal é um grande problema, porque eles falam muito rápido, têm essa dificuldade e não tem. Então, os brasileiros. E o quinto, a cultura. Ele falou o seguinte: eu sou brasileiro, estou aqui. Eu já tenho um problema de ser brasileiro. Agora eu vou para a França. O francês não quer conversar com o português, muito menos um brasileiro está em Portugal. O francês quer conversar com um francês. Então, como é que o seu time comercial é um time de nativos? Você está expandindo para a França, mas o seu comercial é um francês. Está na Noruega, é um norueguês. Então, esse é um trabalho. E o Sebrae vem trabalhando muito forte junto com a Apex, muito, em toda essa capacitação para essa internacionalização. Então, quando você pega negócios mais robustos, você vai para o mundo das deep techs, eles já estão, o mindset já está um pouco mais internacional. Agora, quando você pega a base dos jovens, eles ainda estão muito ali de se vendeu para o bairro dele, já está tudo bem. Exatamente, né? E romper isso, como que você vê rompendo isso? Na Esse mindset. mudança, na mudança da base. Na minha visão, é a base, é ali nos institutos federais, é ali nos nossos hackathons, a gente trazer um módulo, trazer uma parte de internacionalização. Menos Brasil, mais mundo, ou mais América Latina, vamos dizer assim. Na Finlândia, tive uma oportunidade, uma época de conversar com a Finlândia. Lá ninguém faz nada na Finlândia pensando na Finlândia. É no mínimo União Europeia, no mínimo. Isso está desde a criança de 7 anos de idade, você conversa com ela na rua, ela fala, não, eu estou aqui, mas eu quero vender para toda a Europa. Entendeu? Então, assim, não tem, mas por quê? Trabalhado na base. Então, acho que se a gente não colocar esse módulo, pensar global na base, não adianta chegar depois a pessoa com 30, 40 anos, começar a ter esse mindset. Ele já perde bastante tempo com isso. Perfeito. Tá ótimo. Ernie, fala. Não, perfeito. Não, só agradecendo aí, né, o Marcão. Sandra, obrigado por você já ter, né, puxado esses temas tão caros, né, para o TBA, que é essa questão, né, das conexões, a questão da internacionalização também, e daquilo que a gente pode fazer, né, Marcão. Só um comentário, né, que eu acho que quando eu estava falando sobre o TBA com você, Marcão, acho que eu até falei de passagem, né, sobre essa questão de a gente ter essas desconexões, né? O último número que eu falava era assim, o Brasil tem mais de 42 estratégias nacionais. Uma não conversa com a outra, cada 4 anos muda tudo, né? Ou muda muita coisa, vamos dizer assim, né? E até aproveitar, Marcão, que você hoje está, né, à frente aí, né, dessa iniciativa dos Eli, do Ativa, e eu vou voltar àquele ponto que eu estava falando da sociedade civil também, né? Que uma coisa que caiu a ficha para mim, principalmente quando a gente vai caminhando, né, fora das capitais, né? Que a gente vê como é difícil a gente ter as lideranças, né? E normalmente quem é liderança local não é liderança local só para inovação, é a liderança local para praticamente todos os temas que a gente tem, né? E aí, só para citar algumas outras conversas que a gente teve, e a gente, um tempo atrás, foi um dos primeiros webinars que a gente teve aqui do TBA, foi sobre a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, né? A Inimpacto, e aí tem o Simpacto e tem o grupo de articulação Pró-Simpacto. E várias pessoas aqui do TBA, inclusive, fazem parte. O Reginaldo Schollenberg, inclusive, lá em Timbó, é um super conectado, né? A Luciana Omrich, também, que é de ali perto, né? Do Reginaldo, ali de Joinville, também super conectada, inclusive também com o movimento nacional pelos ODS.
né? E uma coisa que, assim, de alguns L que eu tive a oportunidade de conhecer, Marcão, eu senti falta justo dessa conexão com essas outras iniciativas da sociedade civil, sabe? Então, a impressão que eu tenho é que se a gente, junto com o L, talvez ali bem na governança mesmo, não precisa mudar nada assim de metodologia, mas a gente olhar mais para essas outras iniciativas da sociedade civil, a impressão que eu tenho é que você vai ter uma apropriação maior pelo empresariado local, que normalmente é liderança local, e pela sociedade também, né? Então, esse é um comentário. Então, viu, Reginaldo? Eu sei que você vai estar lá em Natal, e não precisa ter nem Sandra nem eu, viu, Marcão? Porque tendo o Reginaldo lá, acho que é o segundo hub local embrionário que se tornou efetivo no Brasil, né? E o Reginaldo, não sei se você já o conhece, se não conhece mais de perto, você vai. Bom, já está conectado, tá, Marcão? O Reginaldo é um cara. O que ele tem feito ali na região, ali do Timbó e do Vale Europeu, é uma coisa emocionante, eu te diria, quando a gente aprende, né? Mas, bom, esse é o comentário, né? Viu, Reginaldo? Então você vai ficar cutucando lá o pessoal para falar do tema lá da sociedade civil também. Henry, Fala, Marcão. me permita, você está vendo a importância de um bate-papo como esse? O tanto de coisas que vocês estão fazendo, né? E assim, gente, de coração. E olha que a gente considera a nossa instituição, enquanto Sebrae, uma instituição grande, sabe? Uma instituição que, teoricamente, muita gente conhece. Mas, por incrível que pareça, você sabe quanta gente chega? Em 20 milhões de brasileiros, em 10% da população. Eu fui estagiário no Sebrae, eu não vou falar o ano, para não entregar a minha idade, mas foi tipo o mês passado. E eu não sabia o que era o Sebrae, eu fui estudante de administração na época. Eu só descobri porque um amigo meu me chamou para fazer uma entrevista aqui e eu fui estudar o portal. Então, tem esse tanto de ação com governança, com várias instituições que têm o poder de transformar nesse país, conversando, e a gente ainda com um monte de hiato. E às vezes a gente fazendo, às vezes, a mesma ação para os mesmos empreendedores. Henry, para você ter ideia, eu cheguei em Aracaju, e eu vou permitir sempre falar de lá, que foi o que eu vivi 2 anos, em um nível, né, assim, vamos dizer, municipal. Eu fui chamado por umas 15 aceleradoras, descobrindo que eu estava lá, Marcão, eu preciso conversar com você. Aí me vendendo programa de ideação. E não sei o que lá, eu falei, gente, eu não vou fechar nada com vocês. Eu não sei onde eu estou pisando. Eu cheguei em abril. Deixa eu entender o que que é Aracaju, o que que é Sergipe, como é que está o ecossistema e tudo. Ano que vem a gente fecha. E como ninguém nunca tinha parado para mapear aquela trilha do empreendedor, ver todos os programas com as lacunas que a gente tem, sabe qual foi o maior susto? 95% dos programas era de ideação, hein? Mas como ideação? Aí o que que você tem? Você tem grandes ideias. Para onde o empreendedor vai? Para fora. Aí o empreendedor começa a sair das nossas cidades, por quê? Porque não tem continuidade. Então, o Eli, aí, Sandra, até um ponto, né, que vai vindo na cabeça da sua provocação, é isso. Como eu consigo, é o que a indicação geográfica lá da Canassa está fazendo hoje. Os jovens, a terceira geração que a gente chama, né, a primeira eu vou chamar de avô, os netos estão ficando na região porque vê valor agregado hoje na região. As coisas, a segunda geração foi embora. Então a Canasa passou por uma situação muito delicada que não tinha pessoas. Agora, quando você vê o valor, é a mesma lógica dos empreendedores. Então, assim, a gente precisa se conectar mais. Vocês aí na cidade de vocês, chamem, descubra se tem algum ecossistema. Se não tiver, chama o Sebrae mais próximo de você aí e vamos começar a trabalhar. Por quê? R$ 1 meu com R$ 1 seu são dois. Se eu e vocês estamos fazendo a mesma ação, é 50 centavos, porque é 2 vezes para o mesmo público. Então, a gente está dividindo no lugar de somar. Exato. Reginaldo, fala. Pera aí que vou fazer uma coisa aqui, só vou mandar uma configuração aqui, Sandra, para que todo mundo possa já levantar uma. Pera aí, tia vida, pera aí. Vamos lá. Tarará, tarará. Como diz minha amiga Sandra, ninguém entra, ninguém sai, né, Sandra? Fecha a Pera porta, aí, ninguém sai. É, pera aí. Vamos lá, agora vai. Vai desativar o som de todo mundo, mas agora todo mundo consegue abrir o microfone. Conosco, Reginaldo Schollenberg. Marcos, bom dia. Aqui foi muito interessante essa junção de tudo, né? Porque nós começamos como um ecossistema bem informal,
a mexer nisso. Eu vou fazer 3 anos agora aqui em Timbó, morava em São Paulo, e quando eu vim para cá eu senti falta de tudo, né? E a gente começou informal. E o Eli, quando a gente começou a fazer um mapeamento, envolver as empresas, trazer, né? A gente tinha 40, 50 representantes de diversas empresas de todos os portes. Isso começou a tornar o nosso ecossistema visível para as empresas. Então, o mapeamento nos ajudou isso. Quando a gente estabeleceu a governança, a gente encheu um auditório de empresários olhando o que a gente estava fazendo, né? E o apoio do Sebrae nisso foi muito importante para registrar que isso não era mais só um ecossistema de pessoas individuais, sim, tinha entidades preocupadas em fazer. E aqui, há 3 anos atrás, não existiam startups, não existiam nada. Hoje, a gente está esse ano, que foi maravilhoso, talvez esse ano seja o ano que a gente está fazendo a colheita disso. A gente foi chamada na plenária da Câmara para falar, a gente foi chamada na prefeitura. A própria governança, a gente não tinha cadeiras das entidades, hoje as entidades querem estar dentro da governança, porque elas estão vendo a revolução que a gente está criando de alguma maneira, né? Então, hoje a gente tem 6 startups já formatadas e já começando sua escala, suas vendas, né? E começando a crescer, mas ao mesmo tempo, por exemplo, hoje a gente está rodando um outro programa do Sebrae, que é o Startup Garage, aqui, com 18 ideias. E está sendo muito legal essa experiência. E a junção do TBA, por exemplo, aqui, como eu também comecei a tocar a iniciativa do TBA, foi fortalecer o nosso mapeamento. Nosso mapeamento foi uma junção de Eli mais TBA, e as coisas vêm acontecendo com pessoas diferentes em cada cadeira. A gente tem algumas alternâncias aqui, e a própria governança, por exemplo, agora a gente está, nesse final do ano, a gente vai de novo nos dar a nota do ecossistema, né? A gente deu uma nota no ano passado, esse ano a gente vai reavaliar essa nota e vamos, inclusive, propor algumas mudanças na governança para que a gente possa também criar novas lideranças no município. Perfeito, então. João, eu vi que você levantou a mão, mas eu vi que o Everson também conseguiu retornar a nossa reunião aqui, viu? Everson, Desculpa, pessoal. não, fica tranquilo. Quando você caiu, foi bom que a gente aproveitou e já a Sandra já falou, né, já puxou o Everson ali falando, né, sobre as questões, né, de conexões locais, conexões internacionais que a gente pode fazer. E a gente estava falando um pouco, né, a gente aproveitou que você não, que teve um momento aqui, viu, Everson, para lá em Natal com vocês vai estar o Reginaldo Schollenberg. Eu não sei quanto que você conhece o Reginaldo também, tá, Everson? Já o Reginaldo ali é de Timbó, né? E ele estará lá com vocês em Legal. Natal, né? E falando sobre justo dessa maior participação da sociedade civil organizada ali, que eu sei que está dentro de governança, né? Mas de repente a gente dá mais destaque a isso. Depois a gente pode conversar até em off também, acho que com você, Marcão, também, né? Depois sobre isso tudo, como a gente pode fazer, né? Bom, estamos falando disso tudo, né? E aí claro, né? Agora você acabou de retornar aqui agora. Eu acho que, até aproveitando, assim, a gente tem mais 20 minutos até o final, Marcão. Então, Everson, você acha que talvez pegar um pouco do que você tinha para apresentar ali, talvez mais uns 5, 10 minutos, assim, só para meio que deixar sua mensagem, né? Porque parou no meio ali, na Claro, introdução, claro. né? Então, devolvemos a você a palavra e aí depois a gente já segue aqui na nossa interação. Tá. Bom, 5 minutos só. Eu acho que não sei exatamente da onde eu parei, mas só para destacar essa questão né, da participação das 3 L's, 4 L's. Acho que agora vocês estão me ouvindo, estão me vendo, né? Sim. Então, todas as nossas governanças têm essa lógica, né? Eu sempre comento que é tudo junto, misturado, não importa se são 3, são 4, são 6, mas que ninguém dá conta sozinho, né? Também tem essa questão da ponte que o Marcão comentou. Então, peguei aqui a ponte que a gente faz do agro, a gente faz isso por setor, a gente tem o geral, mas a gente faz por setor. Quando a gente começou, obviamente, não estava tão preenchida assim, né? Mas a gente faz isso a cada 2 anos, atualizando. Também falar do nível de maturidade. Então, aqui em Londrina, a gente mede a cada 2 anos aquele ambiente favorável, que vai de 0 a 30, ali que o Marcão apresentou na metodologia. A gente começou com 16,50, né? E estamos aí com 22,65. Obviamente que isso não segue essa linha sempre, né? Pode, se a gente deixar de fazer alguma coisa, essa pontuação cai, né?
Então a gente fica firme ali, deixa de existir governança, os ambientes não estão funcionando bem, isso vai cair. Então, a cada 2 anos a gente mede aqui no Paraná, agora, a partir de 2024, a gente vai medir a cada 2 anos todos os ambientes, tá? E finalizando, né, essa questão que alguns já ouviram falar, né, por que das governanças? A gente tem muitas governanças aqui no Paraná e aqui em Londrina a gente tem várias, tem toda essa participação, e eu conto essa historinha, né, de que eu vim da roça, não tinha o que, às vezes não tinha o que fazer lá, não tinha o que comer, né, um doce e tal, a mãe botava a gente do lado do fogão a lenha, botava um leite ali, um açúcar, e falava para a gente mexer. Eu sou mais velho, meu irmão mais novo, um ano mais novo, e a gente dizia o seguinte: mãe, quando vai ficar pronto, ela fala, não para de mexer, porque se parar de mexer vai queimar ou vai derramar, e se você continuar mexendo, vai dar o ponto. E eu falo que ela nunca errou, né? Ela nunca errou. Todas as vezes que eu deixei de mexer, e queimou e derramou, e quando as vezes que eu continuei a mexer, o doce deu o ponto. No momento certo. Qual é o momento certo? Não sei, né? Depende da panela, depende do clima, depende da temperatura lá fora, da quantidade de leite, as variáveis que a gente tem no ecossistema. Mas todas as vezes que a gente mexia, continuava mexendo, o doce dá o ponto. Então, o que uma governança faz? Mexe o doce. Como o Marcão fala, frequência e repetição, né? É um processo que dá resultado, mas a gente, enquanto sociedade, não pode deixar de mexer esse doce, não pode deixar de mexer aquelas variáveis para que a gente tenha um bom resultado. Tá bom? Obrigado aí. Acho que está fechado, hein? Ô, Everson, obrigado aí pelo fechamento aqui, né? E, bom, a gente estava justo, né, conversando agora aqui, né, Everson, sobre as questões, né, de como a gente pode conectar mais, inclusive outras ações, sabe, do ecossistema, aliás, é uma coisa curiosa, né? A gente chama de ecossistema, aí às vezes o pessoal fala, existe o ecossistema de impacto, aí tem um ecossistema de sustentabilidade, às vezes as pessoas falam, né? Tem vários desses ecossistemas que a gente comenta, né? E o objetivo não é estourar as bolhas, né? Mas é fazer com que as bolhas elas estejam coesas, né? Porque aí vira uma espuma, já fica uma coisa mais sólida, né? Mais conectada, vamos dizer assim, né? E não só as bolhas juntas, mas a informação fluindo entre elas todas, né? Acho que falando um pouco, né, disso tudo, eu até ia pedir um pouco pro Marcos e pro Everson, né? Talvez começando pelo Marcos aqui para o Everson poder tomar uma aguinha. Sobre um pouco do que vocês enxergam também daqui para frente com o próprio Eli e talvez mecanismos que a gente possa ter de integração com outras iniciativas. Só para citar algumas, né? A gente tem cidades sustentáveis, cidades inteligentes, cidades conectadas, aí a gente tem economia de impacto, economia solidária, economia criativa, economia sustentável, sabe essas coisas todas, Marcão? Então, assim, é, talvez um pouco da visão de vocês de como a gente conecta essas coisas todas mais também, né? Porque esse negócio de conectar as coisas é a cara do TBA, é a nossa missão, né? Transformar o país por meio de inovação, tendo o tripé de ações, pelo menos nessa fase inicial, né? Conectar lideranças, conectar informações e conectar políticas públicas, né? Mas vamos lá, Marcão, se você puder nos ajudar aqui. Henry, isso aí é quase com uma bola de cristal, tá? Brincadeiras à parte, o que que a gente vem fazendo? Eu acho que esse núcleo criado aqui, que eu tô há 8 meses, quando eu voltei de Sergipe, né? O que eu mais tenho feito é isso. Eu sou a pessoa que mais me preocupo dentro da própria unidade de inovação de conectar as coisas. Tem muito sobreposição de ação, amigo, mas tem muito, mas são milhares, milhares, dentro do próprio Sebrae, dentro do governo federal e tudo. Então, o que a gente tem, o que eu tô, por exemplo, eu estive na conferência Amprotec 2 semanas atrás, né, e está muito claro ali que eles são os ambientes de inovação do país, eles são os grandes propulsores e todo esse trabalho. E o Eli está ali dentro. Olha que coisa louca. Por que não ter um casamento de algo nesse sentido? Se os ambientes estão com eles, eles não estão ali na grande hélice dos ambientes, né? Tive com o secretário Daniel, por coincidência, os 2 voos até chegar em Foz do Iguaçu, eles estavam ao meu lado, a van até o hotel também, e a gente conversou existe hoje uma diretoria de ecossistemas de inovação dentro do MCTI.
que essa diretoria está fazendo? Sabe, estão criando BIs, eu estou criando BI aqui. Então, assim, a Protec criou também outros dados. Então, o que a gente está tentando aqui, e esse é o meu grande desafio, é começar a conectar, a ter a visão do todo e conectar, e ver onde estão os buracos. Opa, está faltando isso aqui. Por que que a gente está dentro do Cidade Empreendedora? Porque Cidades Inteligentes está lá dentro. Quando a gente fala de ecossistema de inovação, não tem como desgarrar de cidades inteligentes. Não tem como desgarrar dos ODS, não tem como desgarrar dessa parte toda. Então a gente começa a criar, né, esses mecanismos e devagar. Não adianta, a gente não vai conseguir colocar todo mundo na mesa no mesmo momento. Infelizmente, muita gente ainda está olhando os seus próprios indicadores. É o meu, é essa meta que eu tenho, eu sou pago para isso, mas está faltando algo maior. Mas a gente vai, ações como essa, a gente já começa a conectar um pouco mais. E várias outras a gente vai tentando fazer esse trabalho, né? É um trabalho de formiguinha na mesma lógica que o Everson falou, é mexer o doce. É a gente, onde a gente apresentava só uma instituição, agora a gente já apresenta 3, 4, 5, 6. Ao ver 6 participando, vem a 7ª, vem a 8ª. E a gente tem uma vantagem, que o nosso conselho aqui tem uma bancada de inovação no Sebrae, que tem Finep, né, tem Ampei, tem Amprotec. Então a gente também vem construindo com essa bancada de inovação essa convergência para que a gente consiga ter algo robusto e depois buscar outras instituições agregando para a gente. Perfeito, Marcão. Everson, quer fazer algum comentário a respeito disso também, Everson? Só complementando, o Marcão tem a visão do nacional, né, do Brasil todo, todas essas grandes conexões, e que está perfeito, e a minha visão é mais no dia a dia, assim. Então, só complementando, quando eu estou lá nos ecossistemas, né, é natural as pessoas reclamarem que falta recurso, que falta isso, que falta aquilo, e eu sempre digo o seguinte, olha, não falta nada, né, é uma questão de prioridade, né? Então, o próprio Sebrae pode direcionar ações de inovação no teu município, o Senai, a Associação Comercial, a Prefeitura, quer dizer, o recurso já está ali. É uma questão de prioridade. Então, nesse aspecto, o nosso plano de ação, ele vem ajudar, porque ele começa a colocar algumas... precisamos começar pela parte de políticas públicas, precisamos começar a criar algum ambiente. Não tem um ambiente, né? Vou exagerar aqui, porque às vezes eu trabalho em município bem pequenininho, tá? E, então, o pessoal fala assim, não tenho infraestrutura. Eu falo, mas não tem um salão paroquial aí, né? Não é possível. Claro que tem. Né, a gente sabe que às vezes aquele salão fica vazio o dia todo, então não dá para fazer alguma coisa ali com os jovens. Então, o Marcão está numa visão mais, eu estou fazendo uma visão mais, mas a lógica é a mesma. Se você conectar os atores ali, e conectar as iniciativas, conectar o que já está fazendo dentro de um mesmo olhar, de uma mesma direção, e insistir, persistir, a gente tem excelentes resultados. E aí, né, Marcão, a gente também tem esse cuidado, né? O Marcão sempre fala isso para nós, a gente não pode sobrepor se eu chego lá, por exemplo, eu falo muito de governança, então todo lugar, não, às vezes você chega lá, já existe uma governança, existe um conselho lá que já faz esse papel. Beleza, não vai querer impor a tua metodologia, o teu processo, vamos somar aquilo que já está acontecendo ali, né? Eu acho que esse acho que é o recado, né? Inovação parte da conexão de pessoas aqui, né? E quem trabalha com isso tem que ter essa visão sempre, né? Perfeito, Everson. Vou dar uma dica da cozinha, assim, que inclusive eu estive em contato, né, com alguns ecossistemas locais, assim, né, e não nos grandes centros, né, e uma das coisas que a gente vinha conversando, né, é falar, mas o pessoal da prefeitura não vem para cá, o pessoal dali não vem para cá, né, e a dica da cozinha que foi você já convidou eles para eles virem, eles falarem para nós, e não para eles escutarem o que nós estamos falando? Porque hoje, né, no final das contas, todo mundo tem a sua iniciativa e quer falar para os outros, né, e muitas vezes não está aberto a ouvir o que os outros têm, justamente para ver como que a gente se encaixa ali dentro, pode participar melhor, né, Everson? Então eu vou deixar essa dica da cozinha que tem a ver até com a própria questão do TBA, que a gente fala muito aqui, né. Reginaldo, vi que você está com a mão levantada, mas como a gente já está chegando aqui nos nossos 15 minutos finais, eu vou aproveitar e falar uma outra coisa também, né, pessoal? O momento que a gente está vivendo agora no TBA. TBA
ele hoje está com 118 hubs locais embrionários. Hub local embrionário é onde você tem pelo menos uma cidade no ecossistema ali que fala, poxa, eu quero puxar alguma coisa em inovação. Em alguns casos, sabe, Marcão e Everson, tem muitas localidades que estão na posição ali do ativa. Excelente saber que tem o ativa. E aí a questão toda que a gente tem é, vamos descobrir quem é a pessoa do ativa responsável por aquela localidade, né? Ou do L, ou do Sebrae, se não tiver nem ativa, nem ninguém ali num primeiro momento, né? Então, essa é a questão, né, do comentário, né, da gente fazer essas conexões aí também, né, com aquilo que já tem na localidade, né? E muitas vezes é isso, né? A gente trazendo as pessoas para falarem conosco também. E aí eu estava João, falando só sobre comunicação, né? A gente está para criar a ponte agora, já criamos, né? Está em fase beta, e todos os colíderes do TBA já foram informados, os participantes do TBA vão ser informados essa semana sobre o uso da plataforma Clubs, que é uma plataforma de interação fora do WhatsApp, que o WhatsApp a gente virou meio escravo dele, né? Então a gente volta um pouco para aquilo, lembra, Marcão e Everson, que era Orkut, Yahoo Groups, que você tinha discussões ali que eram não tão síncronas, mas eram muito mais profundas, na verdade, e a gente conseguia conectar pessoas, né? Então, a gente está procurando usar a tecnologia justamente para a gente poder cumprir com a nossa missão, que é conectar, conectar, conectar. Inclusive, conectar diferentes ecossistemas, né? Que uma outra coisa que deu para perceber um pouco, Marcão e Everson, que às vezes o ecossistema ele está se fortalecendo, mas a ponte com os outros ecossistemas, putz, o que está acontecendo em Itajubá? O que está acontecendo sabe, em Laguna? Muitas vezes as pessoas não têm essa ponte, né? E aí o TBA vem justamente para ajudar a fazer isso também. Marcão, acho que você tocou num ponto que acho que você quer Perdão, falar Henry, algum. só Vai antes lá. de passar para o Reginaldo, esse que você trouxe é sensacional. Sabe por quê? Essa pesquisa que nós fizemos com mais de 2.300 pessoas no Brasil que trabalham com ecossistemas, 83% responderam o seguinte: eu quero conhecer experiências de ecossistemas do Brasil. Eles não querem o ecossistema internacional, querem o do Brasil. Então, só para trazer que assim, a sua fala é ratificada por mais de 2.000 pessoas. Desculpa, aí eu passo para você de novo. Vamos falar para um ecossistema super legal que é ali do Reginaldo lá, Timbó, né? Depois a gente passa aqui para o Edson Ferman, que está ali com o nome de uma marca de telefone celular, que eu vou mudar o nome dele, viu, Ferman, aqui já. Vai lá, Schollenberg, com você a palavra. não, Não, eu só não, queria. Oi? Você Ah, tem que perdão. passar para o João. O João tinha levantado a mão Ah, ah, antes e não, perdão. ele precisa falar. Não, é que eu não estava vendo a mão dele mais levantada, Sandra, perdão. Mas é que ele abaixou porque foi interrompido depois, antes. Entra lá, João, faz sua pergunta. Bom dia. Estão me escutando? Estamos. Bom dia, obrigado. Primeiro eu quero agradecer o TBA, né? Porque o TBA foi, desde o mês passado, me conectou também com o Paulo, né? Entendeu? Teve um outro encontro também, então agradeço muito, porque eu acho que tem uma certa conexão, que o TBA, eu subo do TBA pelo ecossistema de inovação, né? Então, eu vejo que tem um pouco de conexões. Quero agradecer ao Marcos, né? E todo mundo, né? Porque a gente aqui está passando uma fase, eu já mandei até mensagem para ele aí, né? Tem algumas dúvidas e tudo mais, então tá sabendo aí da renovação, Marcos, da metodologia. Então, a gente estava em estruturação, né? Estava em uma fase de estruturação, passando e tudo mais. E assim, quando você falou sobre a questão do empresário, eu sou da área de empresa, e eu falo por mim mesmo. Hoje, quando eu vou apresentar o ecossistema de inovação aqui, eu falo do resultado que vem me proporcionando, né? E o empresário, ele tem muito essa questão aí na cabeça, como realmente vou implementar isso aí no dia a dia. E se você pudesse me ajudar, no sentido de o que mais eu poderia implementar, né? Em um pitch, em uma apresentação, porque quando eu vou levar um empresário ali para uma reunião, ele chega ali muito numa reunião de planejamento e tudo mais, chega perdido e às vezes não sabe o que está acontecendo ali no processo, né? Então, se você puder me dar uma orientação nesse sentido, como fazer, né? Porque a pessoa chega na reunião, aí fica perdido e tudo mais, e aí, né? E eu gostaria de sua ajuda.
João, vamos fazer o seguinte, dado o horário aqui com os colegas, você já me deu um oi aqui no WhatsApp, eu me comprometo de marcar aí um bate-papo com você para entender melhor, né, a sua necessidade. Se eu puder resolver aqui pelo Nacional, a gente resolve. Se não puder, a gente faz a ponte aí também com a Bahia, tá? Mas conte conosco aqui, pode contar comigo e te dar todo esse apoio. Pode ser assim? Perfeito. Obrigado. Obrigado. Beleza, então vamos agora para o Reginaldo Schonenberg. Não, é que vocês falaram tanto de cozinha, a gente está fazendo aqui a governança, a gente está emprestando a cozinha. A gente está fazendo reuniões da governança itinerantes dentro das empresas, fazendo com que elas se apresentem primeiro para nós, o que elas estão fazendo, o que elas precisam. Quer dizer, tem toda uma preparação de quase um mês antes que a gente manda para eles assim, veja o que vocês precisam de ambiente propício, o que vocês têm dificuldades, facilidades, em que estágio vocês estão. E a gente está emprestando a cozinha das empresas. E isso tem dado resultado, por quê? Porque o pessoal tem começado a conhecer a governança e também fazendo com que eles participem mais efetivamente. Eu só queria acrescentar esse comentário aí. Beleza, obrigado, Schonenberg. Vamos lá. Edson Ferman. A Ferman está sem áudio, é isso, Ferman? Então, você quer anotar alguma coisa no chat aqui ou não? Depois a gente fala, Ferman. Beleza, pura então. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui a nossa fase final aqui, né, da nossa reunião. A gente, acho que tem bastante gente que está precisando já sair, inclusive, né, para almoço. Eu só vou pedir para fazer uma coisa que é tradicional aqui no TBA, que é todo mundo está aqui, se possível, por favor, abrir as câmeras aqui agora, né? E a gente, vamos lá, não sei se Carlos Rueda consegue abrir também. Oh, a Sandra Sinico acabou caindo aqui, acho que a conexão dela, né? Mas Henry, vamos... Oi. está dizendo aqui que eu não posso abrir a câmera porque está bloqueado pelo Ah, host. peraí, perdão, deixa Ah, eu fazer o contrário. É porque você estava com fora, a gente desligou o seu vídeo para evitar que acontecesse alguma coisa inadvertidamente, Rueda, por isso. Você estava fora, eu obrigado, falei, putz, de repente a pessoa se confunde, tá? O obrigado, Jair é obrigado. Jair Calisto que está ali também. Bom, pessoal, só para a gente manter a nossa tradição aqui, então, queria pegar aqui, né, agradecer uma vez mais ao Marcos Bezerra e ao Everson aqui também, né? Então, uma salva de palmas aqui, né, para os nossos apresentadores que a gente teve aqui do dia, né? Muito obrigado. E a parte mais legal, viu, Everson e Marcos, a gente já estava em conexão, mas depois desse papo nosso que a gente teve aqui, acho que tem tantas coisas que a gente vê, né, de sinergias que a gente pode ter, que certamente a gente vai continuar essa conversa posteriormente também, né? Estou vendo aqui até o Joaquim ali, estive no seu estado recentemente, viu, professor Joaquim, né? Perto ali de Água Boa, tudo. Não estive em Água Boa, mas estive ali por perto também, né? Mas agradecimentos a todos e todos aqui, né? A gente eu vou até fazer uma coisa aqui, né? Que é, a gente costuma, viu, Marcão e Everson, depois que a gente termina a parte gravada dos nossos encontros, né? A gente faz como se fosse um terceiro tempo, assim, um pouquinho, se der, né? Lógico que é meio-dia, muita gente vai ter que sair. Se vocês puderem ficar um pouquinho mais para a gente depois deixar sem gravação, né? Microfones mais abertos, franqueados, vai ser legal. Mas para a gente poder, né, fazer o fechamento, eu vou pedir então para pro Everson, talvez aqui fazer algumas palavras finais, depois o Marcos também, para a gente poder encerrar aqui a nossa sessão. Vai, Everson Feliciano, com você a palavra. Bom, novamente agradeço, Henry, né, e a todos vocês aí pela oportunidade. É sempre um prazer falar desse assunto, porque realmente eu acredito, né, eu vejo os resultados, na minha cidade, nas cidades da região aqui, a gente percebe o resultado da participação da sociedade, e eu sei que o trabalho de vocês é um trabalho voluntário também, na maioria do tempo, acho que de vocês é todo dedicado voluntariamente, né? E eu aqui participo pelo Sebrae de muita coisa, mas muita coisa, por exemplo, o Fórum Desenvolve é voluntário. Então, eu acredito realmente nisso, né? Que essa participação da sociedade, a gente tendo, né, sonhando junto, planejando junto, atuando junto, a gente pode cada dia fazer algo melhor, né? Então, obrigado aí por poder compartilhar e estar com vocês. Conte comigo aí no que precisar. Já seguimos contando sim. Vamos lá, né? O Marcão, com você a palavra também aqui.
Eu também quero só agradecer, né, a oportunidade junto com vocês e reforçar. Não é fácil, mas são pessoas, acredito, como nós aqui, né, unidas, querendo um país melhor, um ecossistema melhor, como o Everson traz, mexendo doce, frequência e repetição, não desistindo e tentando se conectar ao mais, que a gente realmente vai chegar lá na frente. Então, contem com o Sebrae, procurem o Sebrae, os colegas que estiverem lá no Eli Summit, já está lá no app, já se conecta no app comigo já. Vamos ver se lá a gente consegue também bater um papo, tá? E vamos juntos ajudar cada vez mais os nossos empreendedores. E João, É, depois eu converso com você, viu, amigo? é isso daí. Ô, Marcão, obrigado aí mais uma vez. Eu vou deixar uma sugestão aí pro Eli Summit, que não estarei. Pede para cada pessoa levar alguma coisa muito típica da sua região. Não precisa nem ser uma indicação geográfica, porque são poucas as oportunidades que a gente tem, tanta gente de tantas partes do país, né? E o Brasil é um país riquíssimo, né? E diferente do que muita gente fala, talvez o que a gente tenha de melhor aqui somos nós brasileiros mesmo, né? Gente que quer fazer as coisas diferentes, a gente está transformando as coisas, né? Muitas pessoas como voluntários aqui no TBA também. E obrigado, sabe? Obrigado não só pela oportunidade de ter vocês hoje, tá? Everson, Marcos, todas as pessoas presentes também, mas obrigado também por todo o trabalho e pelo impacto daquilo que vocês têm feito, junto com as equipes, junto com muita gente, mas a gente sabe que lideranças são essenciais, né? Então, com isso, pessoal, então peço mais uma vez uma salva de palmas e a gente vai fazer a interrupção da nossa gravação, dia 19, lembrando, vamos ter mais um encontro do TBA, nos vemos em breve. É isso daí, pessoal.